Olá, caríssimos. Sejam muito bem-vindos à segunda edição do Falar Fazendo. A RUM volta a juntar-se à Braga 27 para conversas bem animadas, como já podemos aqui comprovar. Desta feita no pequeno auditório do Teatro Circo. Desta vez abrimos com os acordes aqui protagonizados pelo Buda Guedes, já vamos falar sobre isso. Com a ajuda dos nossos convidados vamos tentar traçar um perfil do setor cultural e criativo da cidade, enquanto refletimos sobre o conceito da candidatura de Braga à capital da cultura. Este tempo de contemplação, entre contemplação e ação. Nestas conversas, Falar Fazendo, desafiamos um dos convidados a criar em tempo real. Cá está ele. Hoje, ouvidos à escuta, mergulhamos no mundo da música. Vanessa Batista, quem são os nossos convidados? Olá a todas e a todos. Vamos então conhecer quais os protagonistas desta edição musicada do Falar Fazendo. Começamos por Alex Liberali, cantora autodidata brasileira, letrista, compositora, atriz e apresentadora de um programa de rádio. Além de tudo isto, é também fundadora e atual integrante da editora de música bracarense Moby Dick e administradora do Festival Internacional Nova Arcada Braga Blues. Ao seu lado está Buda Guedes, músico, compositor, letrista, cantor, guitarrista, produtor musical, a lista vai e vai. É programador artístico do Festival Internacional Nova Arcada Braga Blues e tem produzido inúmeras bandas e artistas nos estúdios da Moby Dick Records. Por último, um convidado que vem representar o Quadrilátero, João Cotada, é licenciado em Educação Musical, fundador da editora promotora Honey Sound e do Festival NAA. Atualmente trabalha como diretor artístico do ciclo de concertos Triciclo, em Barcelos, e é também colaborador do Generation em Braga. Sejam todos muito bem-vindos a esta conversa. Vamos talvez começar por vocês, Alex e Buda. Queria perceber a razão pela qual escolheram Braga para viver, para desenvolver os vossos projetos. Eu sei, Buda, que tu vieste para aqui muito cedinho, também perceber porque é que ficaste. Ou seja, queria que caracterizassem também depois um pouquinho esta cidade, como é que a veem, como é que ela é culturalmente, como é que tem evoluído, que desafios enfrenta. Falem-me um pouquinho sobre isso. Começas tu ou começo eu? Se calhar tu, que és senhora. Que a senhora gostaria. Vai, Alex. Mais educado. Quando é que chegaste aqui a Braga? Eu cheguei pequenininha. Também. Cheguei com 19 anos. E foi um choque porque eu venho do Rio de Janeiro e a cultura lá é imensa, né? E quando eu cheguei aqui achei pouco. Eu acho que precisava de mais. Mas eu acho que nesses anos todos que eu estou aqui, eu já estou aqui há 33 anos, e vejo que a evolução foi incrível de Braga, a nível cultural, e a abertura também artística que Braga tem de acolher projetos que vêm de fora, ideias, entendeu? É incrível. E eu vejo, no decorrer desses anos todos, é engraçado porque, como eu vim de um outro lugar, eu consigo ver esse outro lugar que é aqui de uma outra forma, não como as pessoas quando nascem aqui e estão acostumados com a sua terra. Não, eu vim de fora e vejo a evolução de Braga e vejo que as pessoas trabalham muito para que isso aconteça culturalmente. É devagar? Se calhar é um pouco, entendeu? Mas vai se fazendo e sem perder a vontade, cada vez mais e cada vez um pouquinho mais rápido. E eu vejo Braga, sim, numa evolução cultural muito boa, ao meu ver, esses anos todos. Sim, partilhas da opinião, Buda? Eu vim com 5 anos para Braga, não foi escolha minha. Mas ficares... Curiosamente viemos para Braga porque Braga tinha habitação muito barata, comparativamente com o resto do país. A ideia da minha mãe era ficar no Porto, mas era incomportável, como está Braga agora. Exato. E acabamos por ficar em Braga, que era uma cidade pequenina, mas acho que Braga sempre teve desde que eu me lembro, sempre teve uma força cultural underground bastante forte, né? Não tanto quanto Barcelos, acho que Barcelos sempre foi mais fora da caixa um bocadinho do que Braga, mas ainda assim Braga tinha muita coisa à frente do seu tempo. E sempre houve bastantes músicos, houve escola de jazz, houve coisas que foram mudando a sua forma, né? O Teatro Circo trazia concertos muito fora da caixa também para Braga, ou pelo menos fora do normal. Eu lembro de ver o Carlos Bica aqui, quando ninguém falava de Carlos Bica, ver no teatro ainda antigo, né?
Portanto, acho que Braga sempre teve aqui uma movida grande. Quando eu comecei a tocar em 90, 90 e qualquer coisa, 93, havia montes de espaços para concertos, aí 10 ou 15 espaços, clubes, bares que faziam música ao vivo, o Barbieri, o Café Viana, o John Lennon, que depois mudou de nome 50 milhões de vezes, aquele Fora de Horas, que era... Portanto, havia o Deslize, o Insólito, montes de sítios faziam Os bares música. vão aparecendo e depois vão desaparecendo. Isso desapareceu, isso ultimamente desapareceu. E parece-me que está agora devagarinho assim a aparecer. Temos o Teatro Circo e o Generation como polos fortes de música e de espetáculos que acontecem, mas a iniciativa privada está um bocadinho esmorecida. Vai aparecendo aqui e ali, mas o PEL, por exemplo, tem feito concertos, o Station Blues também tem feito algumas coisas, o Mavi está a fazer agora uma série de concertos e parece que ainda vai fazer com mais força. E espero que isso retome, porque isso faz a cidade, né? Haver espaços onde tu podes tocar. Eu lembro que quando comecei a tocar, tocavas facilmente em Braga, 2 vezes por mês, facilmente. E depois passei um tempo onde fiquei 10 anos sem tocar em Braga. E como é que eram esses tempos? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu para isso acabar? Pronto, fala-me um bocadinho desses tempos mais estéreis e agora como estamos a tentar combater e como tem... Acho que nesses tempos o que aconteceu foi que nós, músicos, acabamos por ir tocar para fora de Braga. Lá está, eu tive 10 anos a tocar sem tocar em Braga. Durante um período, acho que foi o máximo que eu tive sem tocar em Braga. Ainda assim, ainda agora, os espaços são tipo 4 anos sem tocar em Braga, é assim estranho. E acho que faz falta a uma cidade que quer ser cultural, faz falta várias dimensões. O Generation eu acho um excelente exemplo de trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, porque vai a uma área de música não muito... que não tinha espaço, né? não tinha nenhum sítio onde acontecer. Está sempre cheio, a programação é sempre na mousse, há montes de gente para querer ver aquilo. O circuito underground, ou seja, foram encontrar ali um nicho que não tinha onde fazer coisas, não tinha onde ver, nem tinha onde se expor, não é? E agora tem e com bastante frequência, as residências artísticas, o trabalho da casa, da qual eu faço parte também, com o estúdio, onde as bandas vão fazer residências artísticas, criar, compor. Tudo isso é importante. O que eu acho agora que falta são espaços onde estas bandas possam tocar. Por exemplo, o trabalho da casa e o Generation faz isso bem, mais uma vez. Eles fazem uma residência artística e depois mostram no Generation, não é? Portanto, imediatamente tens acesso a um público para expor o teu trabalho, não é? Mas depois acaba por ficar por aí. Acabando esse concerto, essa banda não tem hipótese de fazer um circuito ou de ir a Braga a mais sítios ou de ter outros espaços onde possa mostrar. Então, acho que aquilo que é importante neste momento em Braga, para mim, é criar público, é termos público para vir aos concertos, e para isso precisamos de espaços com regularidade para que hajam concertos de menor dimensão, porque os concertos grandes, felizmente, estão todos a funcionar muito bem. Sim. Estás a dizer que então programação regular programação educativa, traria mais públicos, porque eu conheço malta que até tentou durante uns tempos ter programação... Não é nada fácil. E malta não adere. Não é nada fácil. Mas, por exemplo, o PEL, que é um bar ali incrível. Foi um espaço que, desde o dia 1, estava sempre à cunha. Claro que é um espaço pequeno, estamos a falar de 70, 80 pessoas, 100 pessoas lá dentro. Mas às vezes estavam 400 pessoas, 100 lá dentro e 300 cá fora na rua a ouvir a música. O que significa que, para esta dimensão de 100, a dimensão deste auditório onde estamos, né, por exemplo, haveria mercado para coisas menos mainstream, não é? Que Braga sempre teve. Quando eu comecei a tocar, tinhas montes de festivais. Fizemos festivais, o Sangue na Guerra, por exemplo, organizado pela RUM, naquela garagem na Rua dos Chãos, por exemplo. Era um festival pai com 10 bandas daqui da região, e que era uma montra incrível. As pessoas iam ver o concerto para ver bandas novas e as bandas queriam tocar para tocar para o público novo. Isso eu acho que falta um bocadinho, e temos público para isso, ou seja, ainda não se descobriu aqui o trigger para fazer isto. Eu também não sou muito, como diz o meu amigo, não sou muito apugilista, o meu amigo Jorge Jesus, de tudo ser iniciativa pública, não é? Da Câmara ou dos organismos públicos terem que fazer tudo pelas pessoas, não é?
salientando o trabalho do Mavic, que é um organismo privado e que vai fazendo bastante, tem jam session, tem concertos com alguma regularidade e pelo que percebi vão ter mais concertos ainda. Mas também era interessante, por exemplo, um dos problemas que nós tínhamos no PEL, a fazer concertos, era a polícia vir e acabar o concerto e a multa são Quer ver vontade política. não sei quantos milhares de euros. Não é? Para um bar que está a fazer um concerto, Está ali na cunha para conseguir reaver o dinheiro que investiu, pagar 2 ou 3 mil euros de multa numa noite é tipo, pá, não vale a pena fazer música. É quase que acabar por fechar. Os as vizinhos, portas. a Os queixarem-se vizinhos, do claro. Ou seja, há barulho. aqui um trabalho de sensibilização que é importante fazer. Não é? Não conseguimos ter Braga Romana sem pessoas na cidade. Não é? As pessoas não se podem queixar que não têm onde estacionar o carro porque é Braga Romana, ou há barulho porque há pessoas na rua. Pronto, há aqui esta sensibilização cívica que eu acho que nestas grandes festas até toda a gente colabora. Não é? Compreendo, mas Ninguém quando se queixa são do coisas São mais João pequenas é ser um mais inferno fácil. de trânsito ou de gente. Ou de barulho dos martelos até às tantas. Nunca ouvi ninguém dizer isto, a porcaria de São João. Portanto, o resto também, se houver aqui uma educação cívica, acho eu, acho que ganhamos todos com isso. Faltam estas pequeninas coisas, mas eu acho que Braga está num ponto de ebulição incrível. Acho que Ponto de caramelo. está mesmo aqui a acontecer qualquer coisa muito interessante. Eu, pelo menos, tenho esta visão otimista. Acho que a cidade deu um pulo muito grande com este investimento todo. Então em 27 é que vai ser. Espero que sim. A mim agrada muito que o 27 nos venha catapultar para algo mais interessante ainda. Sim. João, fazendo aqui uma comparação um bocadinho também com aquilo que é o perfil cultural de Barcelos. Sabemos que há vários anos foi conhecida pelo seu fervilhar cultural. Como é que está neste momento? Como é que tem evoluído? E já agora também, qual foi o contributo do triciclo também nesta caminhada? Ora bem, Barcelos, sem dúvida que desde os anos 90 nasceram várias bandas e continuou sempre essa movida de bandas, mais bandas e ainda hoje está a acontecer. Infelizmente, sinto que nestes últimos anos, ou nestes últimos 5 anos, tem estagnado, mas isto é tudo uma questão de ciclos, não é? Mas este é o novo ciclo que estamos a atravessar, que não há tanta coisa a surgir como estaria há 10 anos atrás, ou há 8. Mas o que é que está- E sinto que isso acontece muito também indo de encontro ao exemplo que o Buda estava a dizer, que é faltar espaços não institucionais, o tal do it yourself, que é que foi sempre aquilo que aconteceu em Barcelos. Foi a rapaziada fazer por ela própria. Tudo assim muito, às vezes tudo muito improvisado, com a polícia à mistura e tal, e coisas assim. É um clássico. Mas verdadeiramente acontecia, nem que fosse num capoeiro, num galinheiro, ok? E hoje em dia, o que eu sinto falta em Barcelos é exatamente isso, que é essa tal movida natural que os miúdos faziam. E verdadeiramente, se tu perdes isso, depois não tens um exemplo para mostrar aos outros, não é? Às próximas gerações. E aquilo que aconteceu até agora foi um bocado isso. Foi sempre uma bola de neve, não é? Tanto nas bandas, em tudo, não é? Nos eventos culturais que existiam e depois nas próprias bandas que iam se criando naturalmente. E depois os miúdos, verdadeiramente, tinham sempre onde mostrar os seus trabalhos. Hoje em dia, infelizmente, não têm. E acho que é isso que... Como é que se Vão pode mostrar combater ao um povo, bocadinho? Vão mostrar a Braga. outros lados, não é? Paredes de couro. A paredes de Paredes de couro. couro. Mas Há pronto, muita gente que não toca em Braga e vai a paredes de falta couro. um capoeiro qualquer lá para que os miúdos possam fazer os concertos. Hoje em dia, a única coisa que temos e que vai acontecendo dentro desse âmbito é o que é chamado do Clube Souto, que é organizado pela malta da ACR Roriz, que faz o Festival Souto Rock. E é o único espaço que acontece, que nem é no centro da cidade, nem nada que se pareça. É em Roriz, que é uma freguesia a 5 km do centro da cidade. No fundo, esta candidatura também quer aqui envolver o quadrilátero num todo, não é? Também Claro que poderá sim. ajudar, ser a semente para que haja mais vontade de fazer coisas diferentes dentro do mundo cultural, digamos, quer da música, Sim, quer sim. de outras artes. Sim, sim. Acreditas nisso? Que
pode ser aqui um ponto de viragem? Ou é preciso mais trabalho, lá está, da parte de educação? Se calhar, eu espero bem que sim, que sejam criados novos espaços para que haja oportunidade para toda a gente mostrar o seu trabalho. Mas, verdadeiramente, eu acho que isso acontece, são as próprias pessoas, é uma dinâmica social. Nós não conseguimos controlar isso. Okay? É algo que tem que acontecer naturalmente. E pronto. Eu acho, por exemplo, Acho eu, também a mas malta- eu não tenho soluções para isso, acho né? que- Calma. o que se faz, por exemplo, com a feira do chouriço ou com a feira do pastel de carne, que há pelo país todo coisas destas, não é? No fundo, é uma hipótese dos produtores artesanais de chouriços ou do que for, de um produto muito específico. Não é? A feira da alheira, se calhar em Mirandela, é uma coisa muito falada. É, no fundo, uma forma de se fazer uma junção e de chamar a atenção sobre aquele assunto, mostrar aquele produto da região, as pessoas irem provar, irem conhecer, até provam um bocadinho deste chouriço, daquele, e fomenta a produção, a venda, os novos criadores, com o vinho, não é? Se nós fizéssemos com a música e com a cultura o que se faz com o chouriço vinho... é muito mais popular do que uma banda Claro, de rock claro, de mas garagem. se houver uma feira de mostra artística com o propósito de... uma feira, digo, um evento, um festival, com o propósito de conheceres novas coisas... Tu tens o grupo de pessoas que quer conhecer novas coisas, que não são todas, como é lógico. A maior parte das pessoas quer ir a um concerto e cantar as músicas igual ao disco, saber as letras todas e cantar com aquela banda e ficam super excitados de fazer isso. Pronto, é um fenómeno humano, é mundial. Mas há pessoas que, como eu, por exemplo, que eu gosto de ir ao cinema sem ler a sinopse. Na pior das hipóteses, o filme é uma merda. Não há pior do que não vai acontecer mais nada, não é? Tipo, ia pá, fui ver um filme, era horrível. Isto é o pior que me pode acontecer. Se eu ler a sinopse, já vi meio filme. Estás à espera de ver o resto, o fim, porque a sinopse diz-te logo quase tudo o que é o filme. É um rapaz que foi não sei o quê. Eu não quero saber nada, eu quero ir ao cinema e ser surpreendido. E vejo música da mesma forma. Eu gosto de ir a um concerto, não conhecer nada, ouvir, ser surpreendido, ser alimentado por aquilo que aqueles músicos estão a fazer. Não preciso de cantar os refrões, não preciso de saber, de ouvir aquela minha música preferida. Não tenho essa intenção. E há muita gente, como eu, é a minoria, naturalmente, mas há muita gente que gostaria de ser surpreendida. E não existindo isto, deixa de haver quem crie e deixa de haver quem queira ir ver. Portanto, isto é um ciclo. Exatamente. Nós, no Nova Arcada Braga Blues, vamos às escolas com um concerto explicado de blues. E vamos aos secundários, 10º, 11º, 12º, a maior parte 12º. A todas as escolas onde nós fomos, 99% dos miúdos nunca tinham ouvido música ao vivo. Nunca. Nem visto uma pessoa na tocar vida. guitarra. Ou seja, eles quando Incrível, viram a banda, impressionante. quando Você percebem a vê massa mal. sónica, é tipo, As crianças. o que é isto? É daí que vem o som, ok. É incrível. Pá, é assim que Sim, se faz, ok? Isto liga-se ali e faz ruído e a bateria toca... Como é Esse tipo possível... de iniciativas, então, são muito importantes e devem Pois, ser eu mais... Quando andava na Educação. secundária, Educação, havia acho que sim. concertos feitos pela Associação de Estudantes, sempre. Aliás, os concertos eram uma cena que se fazia quando querias fazer alguma coisa. Como fazem agora com os balões. Tipo, abriu uma nova loja, balões da porta. Né? Antigamente era abrir uma nova loja, um concerto, seja uma sapataria, uma churrascaria. O concerto era um happening, era algo que movia pessoas. Né? Isso foi-se perdendo, por questões sociais, como tu dizes, isto não é só controlável, mas acho que se não houver disponível, cada vez se torna menos viável, não é? Cada vez se torna... Há menos gente a querer fazer, porque também nem sequer se lembra, não é? Como é que o miúdo pode pensar em ser músico se não sabe que música é feita com instrumentos, não é? Nunca viu música ao vivo, nunca vai ser entusiasmado por aquilo, não é? Sim, vamos falar muito rapidamente dessas vossas ferramentas de batalha, que é o Nova Arcada Braga Blues e também do triciclo. De que forma é que eles se demarcam? Falem-me um pouquinho destes festivais, deste ciclo de concertos. Como é que vocês o implementaram? O que é que os motivou a sua criação? Queres começar tu para não falar sempre eu, que eu tenho este... Vou começar eu, então. O triciclo é uma proposta de algo que estava a fazer falta à cidade e que há uns anos atrás tivemos, depois acabou e foi um pouco pensado dentro dessa área, que seria aquilo que foi o Subscuta há uns anos atrás e agora o triciclo, com propostas de projetos
que tanto podem ir do rock, ou da bossa nova, ou da música popular brasileira, até ao thrash metal. Ok? Por isso, ele é super alargado, mas dentro de um espectro alternativo. Também com a oportunidade para que bandas possam fazer as suas residências, quer sejam barcelenses ou não. Residências em que estão a preparar um espetáculo. A última residência artística que tivemos foi o Rafael, músico dos Glockenwise, que fez o disco dele, que foi lançado há um mês, umas semanitas. E a proposta que nós lhe fizemos foi, porque não, visto que não vais fazer nenhum espetáculo, ou que pensas em não fazer espetáculos com este teu disco, porque não juntares a rapaziada que gravou o disco e apresentam um espetáculo e depois logo verás qual é o resultado, se queres continuar a apresentar esse espetáculo ou não. Agora é uma decisão dele. Eu espero que ele continue a apresentar o espetáculo. Mas pronto, foi uma oportunidade para que ele conseguisse juntar aquela rapaziada toda e verdadeiramente depois ter uma decisão sobre a continuidade ou não. Agora é um bocado com ele. Depois também dentro do serviço educativo também temos os espetáculos de comunidade que agora vamos retomar, felizmente, porque tivemos 2 anos e meio nesta cena que aconteceu e que tivemos que parar com os espetáculos de comunidade porque não dá para juntar tantas pessoas ao mesmo tempo, ou não dava para juntar tantas pessoas ao mesmo tempo, e agora vamos retomar esses espetáculos de comunidade, ao quais convidamos sempre artistas para que estejam a trabalhar com uma comunidade. Normalmente escolhemos comunidades de risco. Okay? Será uma forma de educar novos públicos e pessoas que se calhar que não têm a oportunidade para ir a uma sala de espetáculo, nem a ir a uma sala de espetáculo, quanto mais participarem num espetáculo. Por isso pode ser a forma de se despertar o lado artístico daquela criança ou daquele adulto. Como aqui um meio de integração também. Exatamente. O qual o Generation também o faz, não é? E Braga 27, ou penso que sim, não é? Estou a falar, estou bem, não estou? Se não tiver, digo. Por isso, o Triciclo não é só uma forma de apresentar novos projetos, tanto nacionais como internacionais, mas também tentamos com que ele tenha um papel educador na sociedade barcelense. Basicamente é isto. Tentaste tirar do papel. E no caso do Braga Blues? Do Nova Arcada Braga Blues, nós gostávamos, há 10 ou 15 anos, que eu gostava de fazer um festival de blues em Braga, por ser de Braga e por querer mexer um bocadinho. Felizmente conseguimos em 2017 iniciar o festival com um super apoio da Câmara e um mega apoio do Nova Arcada Braga Blues, que é o patrocinador principal, mas também apoio de lojas locais, como Pires Orivesaria, Pistelaria Biscainhos, portanto, lojas genéricas da cidade. O festival destina-se a estar disponível a toda a gente na cidade. Eu sou contra os concertos gratuitos, mas fazemos, a maioria dos concertos são gratuitos, neste momento, tirando-os do Teatro Circo e do Altice, por criação de público, por lógica de criação e por serem pequenos, por serem em bares, e para podermos fazer os concertos nas salas. Mas achas que é um bom truque? Em algumas, porque em Braga não há concertos, não há nada pago. Não pagas para ir ao... Bem, eu não sou nada de sair à noite, mas tipo ao Sardinha, o Sardinha existe? Existe. Sim. Ok. Pagas para o Sardinha e pagas para o Lustre, para aí, né? Consumo mínimo. Ou, de resto, nenhum espaço na cidade cobra entrada, que eu conheço. O Mavi talvez cobra para os concertos agora, que eu acho muito bem. E, por exemplo, no Braga Blues cobra. A Nova Arcada Braga Blues continuam a cobrar. Portanto, nós seguimos a lógica de cada espaço, não é? Mas fazemos uma alguns... valorização da cultura. As pessoas Exato. começarem a aprender. Eu acho fundamental, porque se tu pagares alguma coisa, estás a tomar uma decisão consciente de ir participar naquilo. Não estás a ir beber um copo e calhou de estar lá a um festival que até te está a chatear. Não é? Se pagaste bilhete, à partida sabes que vai haver música e fizeste eu autorizo os meus ouvidos a ouvirem o que vai acontecer agora. Mas fazemos isto para espalhar precisamente pela cidade e para apanhar os mais distraídos, para não haver desculpas de que só há blues no Teatro Circo e no Altice Fórum
e tem que se pagar, e o bilhete é muito caro, são 15 euros, é um balúrdio, 15 euros eu bebia 3 cervejas e não sei o quê. E então vamos fazendo esse tipo de ação, vamos às escolas, e temos feito, a estratégia do festival tem sido trazer pessoas de fora do blues, convidá-los para fazer alguma coisa à volta do blues, ou aparentemente de fora do blues, porque na realidade o blues acaba por ser o estilo que está por trás de toda a música pop até aos anos 80, talvez. Tudo que era género musical, desde o rock, desde o twist, desde o rock and roll, o funk, o soul, o jazz. Todos esses géneros vêm do blues. É a gênese da música americana que depois se difundiu e se ramificou em montes de estilos. Willie Dixon dizia, blues is the root, the rest is the fruit. E é um bocado essa a lógica, não é? Quer dizer, a invasão britânica, que foi onde eu comecei a ouvir blues, os Zeppelin, os Stones, os Beatles, os Deep Purple, todas essas bandas, os Yes, vêm todos da música negra americana, blues. E depois transformaram aquilo e fizeram outras coisas. Os anos 80 é que quebram um bocadinho essa tendência, talvez com o punk e depois com o new wave, que vão buscar influências muito mais europeias do que afro-americanas. No fundo, há aqui vários desafios. Eu gostava de me focar um bocadinho agora também nesses desafios e se calhar até mais técnicos, aqui mais virado até para o João. Mas desculpa, só para concluir, que é para explicar o objetivo. Desculpa, eu sei que falo muito, mas com o Nova Arcada Braga Blues o que estamos a fazer é convidar gente como o Pedro Abrunhosa, o José Cid, o Mário Lajinha, o Frankie Chaves, que são pessoas que não estão... O Frankie Chaves um bocadinho, o Rui Veloso, pessoas que não estão necessariamente associadas ao blues, mas que eu, como músico, sei que o blues é uma base da música deles e, portanto, convidar essas pessoas para virem fazer um concerto de blues e trazermos o público dessas pessoas a um concerto de blues. No fundo, é a estratégia educativa que nós temos tentado fazer, sempre trazer alguma figura pública mais conhecida que vai trazer público. O Rui Veloso, por exemplo, esgotou o Altice no concerto de blues que fizemos, mas só tocamos blues. E as pessoas veem, epá, eu gosto do Rui Veloso e ele também toca blues. Olha que giro. E nunca tinha ouvido esta música. E o convite é sempre uma seleção de blues feita pelo convidado. Portanto, o convidado é que diz o que vamos fazer de blues, o que é que representa o blues para ele. Pode ser altamente subtil a ligação ao blues, não é? Se ele quiser não tocar blues, mas na cabeça dele isto vem de um blues, por exemplo, o Rui Veloso diz que o Chico Fininho é um blues. Para mim é um rock and roll. Para ele é um blues. E ele foi considerado o pai do rock por fazer o Chico Fininho. Na realidade, ele diz que é o pai do blues. Até tem uma t-shirt a dizer, eu não sou o pai do blues. Portanto, a ideia é essa, é tentar ir buscar públicos para que as pessoas ouçam, porque o blues é feito para pessoas, não é feito para... É feito para estar, para experienciares. É uma atividade que tens que viver, como o fado, como vários géneros de música de raiz, são feitos para tu estares lá dentro com aquilo. Passamos então aos desafios mais técnicos, digamos, porque acho que também é uma coisa interessante que o público é capaz de querer perceber como é que tudo isto funciona. Qual é a diferença aqui também de estarmos a falar de um projeto dentro de portas e fora de portas? Há aqui muitos desafios distintos que acabam por acontecer. Não sei se acabas por ter também alguma história assim mais engraçada, no fundo, deste grande desafio que é colocar um festival, no fundo, a acontecer para centenas de pessoas, ou até milhares. O desafio é imenso, não é? A primeira coisa que tens que pensar é que tens que ter uma boa equipa. Uma equipa em que perceba todas as áreas, porque não é só a logística, é a parte técnica, é a comunicação, todas essas ramificações que fazem com que o espetáculo se torne um sucesso ou não. E que seja produzido da melhor forma possível, ok? Sem grandes problemas, porque se tiveres uma boa equipa que estude exatamente todos os campos que tu necessitas para produzir um espetáculo, de certeza que os problemas que vais ter vão ser pequeníssimos problemas. Não vão interferir. Sim, super ultrapassáveis. Agora, se não tiveres essa equipa, tudo se torna um bocadinho mais difícil porque alguma coisa te vai fugir, não é? Eu acho que, basicamente, uma equipa
boa e que consiga integrar todas aquelas as áreas que são necessárias para produzir. Esquecendo as questões climatéricas, é mais desafiante um festival fora de portas do que numa sala, por exemplo, como a que estamos hoje, ou um teatro-circo, um Generation? Eu acho isso indiferente. Aquilo que interessa verdadeiramente é qual é a intenção do festival, não é? Fora de portas ou dentro de portas, para mim é igual. Para mim. Agora não sei o que é que vocês pensam. Desculpa, ele fez barulho Caiu o meu. Não tem mal. Não tem mal. Esta conversa é feita de sons. É de sons. Eu aproveitava a deixa, se calhar, para... Já que eu nós estou pedimos sempre aos nossos convidados para trazerem um pequeno contributo para a conversa. Desta feita, vocês trouxeram alguns objetos, poemas, músicas, que são importantes para vocês, inclusive para o vosso processo criativo. Eu pedia-te, Buda, para nos presenteares com mais um momento musical. Sei que trouxeste a tua guitarra, talvez podes associar esse momento musical ao teu objeto. A guitarra, que é muito especial, é feita em Braga, não é? Sim, é feita pela APC, que é uma empresa que está... Eu não queria dizer... Acho que é Celeiros, mas eles têm a loja ali na Sé também. E é uma empresa que faz ukuleles para o Havaí, faz guitarras espanholas para a Espanha, exporta brutalmente. Portanto, é uma empresa portuguesa de Braga que tem uma produção incrível. E são uns grandes malucos e eu vou falando com eles e eles vão fazendo cenas completamente fora da caixa. O que é incrível para mim como guitarrista, porque eu vou-lhes pedindo e eles estão sempre disponíveis para fazer. Esta é um caso específico, é uma guitarra que eles têm vindo a fazer, que tem esta boca aqui, que é onde projeta o som. Normalmente a boca da guitarra é aqui, porque ela era feita para tocar para outros, não é? Hoje em dia, raramente tens uma audiência que te está a ouvir diretamente o teu instrumento, tens alguma amplificação, o microfone ou pick-up. Portanto, o buraco está aqui porque assim o músico ouve muito melhor o som, muito mais Para que agradável. os nossos ouvintes percebam, o buraco está na parte superior. Pois nós estamos para a rádio, desculpa. Perto do queixo, quase, O não é? buraco está aqui em cima. E tem 2 cordas de baixo, em vez de ter 6 cordas de guitarra, porque em trio pagu nós somos um trio e não temos baixista. E o meu baixista é um japonês, que agora deve ser para aí coreano, que é um pedal. E que faz basicamente esta função. Eu ligo e ele utiliza as 2 cordas de cima e faz uma oitava abaixo, faz um baixo falso. Com esta guitarra já não é falso, já cá está o baixo. E é como hoje vamos tocar alguma coisa, eu e Alex juntos, eu trouxe esta guitarra, não é a guitarra onde eu consigo improvisar melhor, porque esta é uma guitarra de bossa nova para mim. Mas acaba por Isso é ser uma quase guitarra de bossa nova? Para mim. Ok. O que eu toco nisto é bossa nova. Ou alguma coisa mais ornamentada, mas para tocar, toca qualquer coisa, se eu quiser tocar um blues. Não é? Acaba também por ser uma das É uma guitarra, isto é um companheiras de instrumento. vida, Né? não é? Mas não há bendings. Não consigo esticar cordas porque elas são de nylon. Portanto, perdes alguns artefactos. Mas é um instrumento, tocas o que quiseres com isto. Não é? Posso tocar um blues. E vou pedir à Alex para falar um bocadinho do instrumento, no fundo, que trouxe também, que é o shaker, Antes de falar isso... e do poema. Ah, é do poema. Mas quando ele estava tocando aqui, eu viajei um pouco, tipo... faz só um pouquinho, toca só mais um pouquinho alto. Quando a
gente ouve um pouquinho dessas músicas assim, o que vocês têm vontade de fazer? Tipo, sair cantando tipo aquele pessoal do blues. Dá vontade de subir em cima da mesa e... Bom, desculpa. Eu acho que então, vou falar do meu a tua objeto. loucura não é Subir partilhada acima pela... da mesa. Podes fazer. Estas conversas vale tudo. Não, é porque ele começa a tocar assim, dá vontade de fazer. Não dá vontade? Assim... Um whisky pela manhã. Mas dá, né? Ok. Garçom. Desculpa, mas então, vou falar do O meu que é que objeto. trouxeste? O que é que trouxeste? Eu trouxe esse singelo shake, que foi ele que me deu. Esse aqui foi ele que me deu, que é muito fininho. Que é um instrumento de percussão, que desde pequena eu sempre tive... sempre ouvi um monte de sons e sempre tentei imitar todos os sons, tipo... Estou no carro com meu pai e ele passava a marcha e eu estava com um chupa na boca e fazia assim com os dentes e fingia que era a mudança também, entendeu? Eu ouvia esses barulhos, então tentava imitar tudo. E o shake sempre me deu essa vontade de tocar. Eu via as pessoas tocando com shake, porque meu pai era percussionista também, e ficava maluca com esse instrumento, achava o máximo. E além de ser assim, existem em formato de limão, em formato de bolinha, em formato de tudo que você possa imaginar. E eu sempre... achei uma cena percussiva que dá para fazer, sei lá, qualquer coisa, sair cantando. Solidão é lava que cobre tudo, amargura em minha boca, sorri teus dentes de chumbo. Solidão, palavra cavada no coração, resignada e mudo no compasso da desilusão, viu? Desilusão, danço eu, dança você, na dança da solidão. Mas isso para dizer que aí eu levo isso para um monte de lado, entendeu? Tipo, eu vou fazer uma jam session, aí vou eu, todo mundo com guitarra e com baixo, com bateria. É super aí eu vou com o meu... portátil. Entendeu? E fica aqui, entendeu? A mesma reação, é logo dá vontade de mexer. Né? Aí tu vê que naquela assim. Então pronto, esse é o meu objeto. Mas ela gruva bem, isto é um instrumento difícil de tocar para caraças. É. Ela gruva logo, tem a cena logo do samba. Tem que estar um pouquinho no sangue, né? E agora partilha connosco o poema que escolheste, de um É. grande artista também. É assim, eu sou muito fanática pela Elis Regina, né? Da minha querida Elis Regina. E eu estava pensando assim, o que eu vou levar lá para o programa? Aí eu pensei, vou levar uma cena que dá o que pensar, pelo menos na minha cabeça, né? Pronto. Isso é uma letra e uma música, uma canção feita por Gilberto Gil, e que foi a Elis Regina que depois gravou em 1980 e tal, não sei o quê. Então, é uma música que se chama Se Eu Quiser Falar com Deus. Ou seja, realmente é isso. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios, tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor, tenho que comer o pão que o diabo amassou, tenho que virar o cão, tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho, tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho e, apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar, tenho que subir aos céus sem cordas para segurar, tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada, que ao findar vai dar em nada, 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 nada do que eu pensava encontrar. Isso por quê? Porque realmente, se a gente quiser falar com Deus, não dá para a gente juntar as mãozinhas e falar com Deus, né? Seja lá qual Deus for, não sei se o meu Deus é o do João, do Buda, da Vanessa, da Sara, mas a gente tem que estar nu, a gente tem que ser nós, entendeu? Então, isso sempre me comoveu muito, esse poema, que depois foi gravado pela Elis Regina em 1980. E eu trouxe isso para vocês. E obrigada Muito bem, por isso. obrigada. João, finalmente, eu sei que trouxeste aqui um disco. Eu vou-te pedir para mostrares ali ao Miguel que disco é, que banda é que era. Já tem assim uns 20 aninhos, já vai assim há algum tempo. É um disco que catapultou a criação da editora Unisound. Exato.
Eu trouxe este disco porque, mais uma vez, é o tal exemplo que eu falava há pouco do Do It Yourself, que tanto Barcelos sempre teve. Este disco tem 20 anos e quando nós o fizemos, porque este disco foi gravado por mim, pelo Filipe Miranda e pelo José Novo. E quando o fizemos tudo pelas nossas próprias mãos. Okay? E foi o princípio de depois, não sei quantos discos, que sempre feito pelas nossas mãos. Okay? Por isso foi o início. Este foi o primeiro disco dessa editora, que é a Anisound, e tem 20 anos. Foi em 2002. Que tema é que vamos ouvir? Vamos ouvir um pequeno trecho. O tema que vamos ouvir chama-se In Your Eyes, Song for Lee. E pronto, basicamente é isto. Quando vocês falaram sobre trazer um objeto, depois de muito pensar, porque eu não fazia a mínima ideia o que é que eu haveria de trazer, lembrei-me disto exatamente por essa situação que eu vos falei, que é o fazermos pelas nossas próprias mãos e o quanto é importante para criar uma nova dinâmica e depois as outras pessoas verem que afinal até não é assim tão difícil, isto com algum esforço nós conseguimos fazer isto, não é? Vamos então comprovar. Vamos ouvir. Estavas a tocar baixo aqui. Vamos falar um bocadinho de processos criativos. Processos criativos. Exato, que no fundo é algo que interessa a todos. E a pergunta é para os três, pedia só para serem um bocadinho mais breves, porque estamos a chegar ao fim desta conversa e ainda queremos ouvir mais uma vez a Alex e o Buda. Como é que é então o vosso processo criativo? São daquelas pessoas que acabam por andar na rua, e pegando aqui um bocadinho, dando asas à nossa sardinha, como se costuma dizer, é pelas ruas de Braga, quando andam nas ruas de Braga a deambular, que acabam por ter aquela ideia para aquela letra ou aquele som para criar um tema. Como é que é o vosso processo criativo? É muito à base do improviso, daquilo que vem, ouvem? E o que é que se inspiram? Bem, Alex, não sei se quer começar. Falas tu primeiro. É um pouco isso mesmo. É tudo quando eu faço umas letras e tal. E é um pouco Braga mesmo o que acontece, entendeu? Eu gosto de estar sentada num café, num centro comercial, fazendo letra, por exemplo. É uma cidade inspiracional. É porque um centro comercial. Centro comercial, tipo, todo mundo. E aí parece que tem uma bagunça, entendeu? Tipo, aí tá tudo fechado, tudo mal. Aí de repente eu tô ali sozinha. Aí eu me sinto bem. Sabe? Aí ou cantando, ou andando na rua e vendo uma coisa, ou então, sei lá, me lembrando de coisas que nos acontecem, né? Com amigos e com familiares. Sim, Braga é super inspiradora para mim. E é nisso que eu penso. Partilhas, Buda? Eu sou mais esquisito um bocadinho, ou seja, tenho dois processos criativos, o da letra, falávamos há bocadinho disso em off, a escrita da letra e a composição da música. A música eu faço todos os dias componho uma música pelo menos. Sério? Sim. Yeah. E a cena que eu faço música é pegar... por dia? Sim. Não saem todas, não é? Com certeza. Mas é um bom exercício, é um exercício que te... É o que eu faço quando pego na guitarra. Eu nunca estudo, próprio. nunca faço... Estou sempre à procura de uma música nova e não sei explicar muito bem
como é que ela acontece. E ela nunca chega a música nova. Ele vai fazer um monte. Não, muitos músicos falam da divindade. O que eu sinto realmente é que é óbvio. É uma música. Há momentos em que a cena acontece e tipo, claro, é isto. Mas não parece que fui eu que criei alguma coisa. Parece que encontrei a música, não fui eu Mas que é uma criei. coisa que, por exemplo, eu vou dar 2 horas por dia Não, ao não, processo de criação. não é tão... Ou é uma coisa mais, tipo, estou a sentir... Não, é sempre que pego na guitarra Ok. e pego e surge uma ideia, uma música, estamos a falar às vezes, não faço sim. uma música Conjunto completa de acordes. com os arranjos, estou a falar tipo estrofe e refrão, 30 segundos e guardo a ideia. E gravo no telefone, normalmente é a coisa que faço. Um monte de vezes fica na gaveta, às vezes 20 anos, ou às vezes não encontro um sítio para aquela música. A letra, normalmente eu faço-a muito mais racional, muito mais de propósito. Tipo, tenho uma letra para esta música, tenho uma melodia, e aí sim tenho as faíscas de certas coisas. Outro dia vi uma entrevista incrível, eu passei-me com essa entrevista do Rentes de Carvalho na primeira pessoa, na RTP1, segunda-feira passada, acho eu. E ele disse começa logo a entrevista a dizer que naquela altura, quando ele era miúdo, não havia mais nada para comer a não ser couves, cebola, água e pão. Era o que as pessoas comiam na aldeia dele. E isso a mim deu-me assim, tipo... Deu-me porque nós temos tanto... Fala-se tanto de Portugal, de estar... nunca se esteve tão mal, era preciso um Salazar em cada esquina e não sei o quê. E esquecemos do quanto isto já evoluiu. Não é? Estamos a ouvir isto, é um depoimento de uma pessoa que está viva ainda. Portanto, é num tempo de vida. Não é há 1000 anos atrás que isto acontecia. Em Mogadouro, teres cebola, couves, pão e água para comer. Não há mais nada, não se passa nada. Ou seja, eu acho que apesar de tudo, apesar de tanta coisa que está mal, muita coisa está muito melhor, não é? E mesmo culturalmente e em termos de liberdade de expressão, não há comparação, não é? Não. Claro que nunca vamos estar bem, essa é a cena humana, não é? Nós vamos querer sempre estar melhor, mas isso é o que nos faz andar para a frente, acho eu. Finalmente, João, o teu processo criativo, muito brevemente. É conforme. Basicamente, eu não sou um letrista, não é? Como não letrista e como músico, vivo sempre é tudo um improviso. E depois, a partir daquela improvisação, ok, isto pode dar para alguma coisa. E depois também conforme o projeto onde estou integrado, porque eu também não sou solista, não tenho o meu projeto, por isso toco sempre com outras pessoas. Por isso é conforme as outras pessoas com quem eu estou a partilhar aqueles momentos, não é? No caso desta banda, na altura, como era uma banda com letra, haveria sempre um respeito pelo que o letrista, que naquele caso era o Filipe, o que é que ele pensava sobre aquela letra e qual era a intenção que ele queria que tivesse. Mas hoje em dia, aquilo que eu faço, bem sempre do improviso, é tudo... Acontece. Acontece, ok, e aproveito. E depois, a partir daí, tento estruturar. Muito bem. Nós vamos ter mesmo que terminar esta conversa. Muito obrigada. O tempo é mesmo pouquinho. Lembrar que as nossas conversas vão para o ar todas as primeiras quintas do mês, para ouvir na RUM às 6 da tarde, e no dia a seguir partilhamos o vídeo no Facebook da RUM e também da Braga 27. Vamos fechar com uma canção do Buda e da Alex. Essa música é o single. Nós lançamos agora um CD há um mês atrás, o Tripagu, é o 4º. E esse tema é um single, o primeiro single desse disco. Antes de vos ouvirmos, só agradecer então a vossa presença, também agradecer à nossa equipa técnica que nos acompanhou então nesta segunda edição do Falar Fazendo, ao Francisco, ao Miguel e ao Salgado. Dizer também que temos encontro marcado então no próximo mês. Vamos colocar a mão na massa. Vamos conversar sobre escultura. Até lá. O trem partiu pra não voltar, deixando a tristeza no olhar.
vazio em seu lugar. O trem partiu pra não voltar. Saudade fica no lugar da presença habitual, e o tempo não faz melhorar. O trem partiu pra não voltar. O trem partiu pra não voltar. Saudades suas, da sua música. Saudades suas. O trem partiu pra não voltar. Mais do que me acostumar, preciso me reinventar com música pra celebrar. O trem partiu pra não voltar. Saudades suas, da sua música. Saudades suas. O trem partiu pra não voltar. Saudades suas, da sua música. Saudades suas. O trem partiu pra não voltar.